Boa noite, graça e paz do Senhor esteja no seu coração. Deus é maravilhoso. Amém. Ele é maravilhoso. Que a presença do Senhor esteja dentro da nossa casa. Que a nossa família esteja consolidada no amor de Deus. Amém? Amém. A palavra que o Senhor deu nesse dia é: tenha consciência de quem você é. Amém. Amém? Tenha consciência de quem você é. Glória a Deus. Fala assim comigo: eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Que essa consciência esteja no seu coração. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é filho de Deus. Amém? Amém. Isso é muito forte. Glória a Deus. Porque quando eu descubro quem eu sou, Amém. eu não sou o mesmo. Glória a Deus. A nossa busca, ela é precisamente quem eu sou e qual é o meu propósito. Aleluia. Muitas pessoas morrem sem saber quem é. Morrem sem saber por que foram chamadas. Morrem sem conhecer o seu propósito. E dentro daquilo que Deus ministrou, Jesus Cristo veio aqui para mostrar quem nós somos. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia aí, você abre ela em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de João, lá perto de Apocalipse. Não é o Evangelho. Achou? Capítulo 3, versículo 1 fala assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não conhece, porque não o conheceu. Que maravilhoso. Aqui nós estamos falando do apóstolo João, aquele que recostava no peito de Jesus, que era o discípulo mais novo de Jesus, aquele que tinha tanta intimidade que ele encostava assim, sabe, como um filho encosta nos braços do pai. Ele tinha esse nível. E ele aprendeu com Jesus que ele era o filho, que ele era filho de Deus também. E hoje o Espírito Santo, ele quer falar no nosso coração. Amém? Amém. Ele quer testificar. Lá em Romanos 8 fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito quem nós somos. E nós somos os filhos de Deus. Amém? Amém. Então vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Eu não tenho condição nenhuma de transmitir ela se não for pela tua presença. Eu sei que o Senhor já está aqui, que o Senhor já falou no nosso coração, que a tua graça e o teu amor têm transbordado aqui. E eu peço, Senhor, que os nossos corações estejam tão atentos à tua voz, Pai. Que o inimigo, ele se cale nesse ambiente. Que a nossa mente, ela esteja totalmente blindada contra todas as setas e dardos inflamados do maligno, contra distrações, contra pensamentos aleatórios, Pai. Que a nossa mente, ela esteja fixa, cativa no teu trono. E que o teu Espírito, somente o teu Espírito fale conosco hoje, Pai. Nós queremos revelação da tua vontade para nós. Porque não queremos andar na nossa capacidade, mas sim na tua direção. Fala conosco, Pai. Ministra a nossa vida hoje. Vira chaves no nosso espírito que destravam o nosso destino. Porque se eu sei quem eu sou, eu também sei para onde eu vou. E nós temos um propósito no Senhor. E é isso que nós queremos caminhar. Em nome de Jesus. Todo espírito de intimidação, ele cale-se agora. E que a voz do Senhor seja como um rugido de leão neste lugar.
em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus deu essa palavra, na verdade, para o meu marido. A palavra que Deus deu para ele está lá nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de 1 João, mas no capítulo 5, versículo 18, que diz assim. Você viu? Eu vi, né? Que diz assim, ó, capítulo 5, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes os guarda, porque aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Amém? Amém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes se guarda, porque aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra Deus vai falar muito ao nosso coração. Vai falar muito. E ela vai destravar o nosso entendimento, ela vai destravar o nosso interior para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós. Amém. Essa palavra aqui, quando eu comecei a ler, eu grifei várias partes. Você vai ver, a minha Bíblia está toda... Meu marido não gosta, mas tem coisa que a gente tem que marcar, porque é revelação. E aquilo que o Senhor ministrou comigo quando eu estava lendo, eu li do 3 até o 5 desse livro de primeira carta de João, e algo falou muito ao meu coração: tenha consciência de quem você é. Porque se você sabe quem você é, você sabe como andar nessa terra. Você tem que saber quem você é. Eu lembrei de uma historinha que um dia um gavião caiu num sítio, um filhotinho de gavião caiu num sítio, e aquele agricultor botou ele num galinheiro, colocou ele no galinheiro, não teve entendimento de que bicho era, botou no galinheiro. Só que aquele filhote foi crescendo mais do que uma galinha, foi crescendo, e quando foram ver, não era gavião, era uma águia. Ficou muito grande, se tornou uma ave enorme. Só que era uma águia, só que ele se portava como uma galinha. Ele ciscava, ele comia milho, ele tinha um comportamento de uma galinha. E um dia esse agricultor recebeu uma visita de um agrônomo, um biólogo, eu não sei dizer, é uma história que eu ouvi, que eu acho que você também já tem ouvido. E aquele homem falou assim: você está com uma águia no galinheiro? Sim, é uma águia, eu já vi, já pesquisei, é uma águia. Só que ele não sabe o que é uma águia. Ele se comporta como uma galinha. Não, mas ele voa. Ele foi criado, essa águia, ele foi criado para alcançar lugares altos. Ele voa, as asas dele foi a ave que voa mais alto. Ele nasceu para lugares altos. Ele não nasceu para ciscar. Ele não nasceu para ficar ciscando para trás. Ele nasceu para voar. E o fazendeiro, o agricultor falou assim: não, mas ele não sabe disso. E ali, na conversa, ele falou assim: não, mas eu vou ensinar ele a voar. O biólogo falou. E jogou ele do alto, espatifou no chão. Jogou mais uma vez, espatifou no chão. Jogou de novo, espatifou no chão. Já estava quase machucado, coitado. Mas chegou uma hora que numa dessas quedas, algo destravou nele. Um instinto dele destravou e ele finalmente abriu as asas e voou. Às vezes, nós somos que nem essa águia que não sabe quem é. E o inimigo, ele é como se fosse aquele agricultor. Não ofendendo o agricultor. Mas, muitas vezes, o inimigo nos coloca em lugares de limitação, como aquele galinheiro. E nos coloca nesses lugares de limitação. Por quê? Porque se eu descobrir quem eu sou, eu nunca mais vou ficar nos lugares rasos. Porque Deus me criou com propósito.
E ele coloca limites que eu facilmente poderia vencer se eu soubesse quem era. Porque o galinheiro, ele só era uma cerca alta, mas ele não era fechado em cima. A galinha não voa, mas a águia voa. E aquele filhote cresceu achando que era uma galinha, mas dentro dele tinha uma águia que precisava ser destravada. E muitas vezes Deus coloca dons, coloca coisas dentro de nós que é tão poderoso, que Deus nos criou. A Bíblia fala que Ele nos formou no ventre da mãe. Antes mesmo de nós existir, Ele já tinha um propósito para a nossa vida. No Salmo 139 fala isso. E nós, não sabendo quem somos, muitas vezes nós fomos criados numa realidade, num contexto limitador. E Deus sabe quem somos. E Ele sempre vai colocar alguém na nossa vida para nos impulsionar. Mesmo que para nos impulsionar, Ele tenha que nos jogar de lugares e tenha que nos colocar em situações desconfortáveis. Assim como aquela águia foi colocada em situações desconfortáveis. Talvez na cabeça dela falou: o que está acontecendo? Para que está fazendo isso comigo? E aquele biólogo falou: você nasceu para voar. Você não sabe disso, mas dentro de você tem um DNA de uma águia que alcança voos altos. Você não precisa ficar presa nesse lugar de cativeiro. E Deus, Ele precisa nos destravar. E muitas vezes circunstâncias nos levam nesse lugar. Talvez hoje, no nosso contexto atual, muitas pessoas estão sendo impulsionadas. Talvez você está vivendo uma situação desconfortável, uma situação que você está sendo impulsionado a fazer coisas que geralmente não faria. Que geralmente, se não fosse a circunstância, você não jamais ia estar fazendo o que você está fazendo. Deus está nos levando a um tempo onde a gente tem que se reinventar, onde a gente tem que abrir mão de algumas convicções limitantes, que a nossa mente tão limitante. Não, mas eu nasci para ciscar. Não, você nasceu para alcançar lugares altos. Espera aí que eu vou te mostrar. Aí vem uma situação que te leva para um lugar de desafio. Deus, Ele nos ama como somos, mas Ele não vai deixar como estamos. Não vai deixar. E aqui nesse texto, nesses 3 capítulos aqui, o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito disso. De quem eu sou. Aqui no capítulo 4, no versículo 18, ele fala assim: olha, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo produz tormento. Mas aquele que teme não conhece o amor. Ele não foi aperfeiçoado no amor. Muitas vezes, as nossas limitações estão no medo. Quantas vezes eu, por causa do medo, não avancei? Quantas vezes você, por causa do medo, não avançou? Isso muita gente é assim. Às vezes era o medo de tomar uma decisão errada, medo de arriscar. Nós sabemos que existem 2 tipos de medo. O medo natural, que é dado por Deus como um alerta. O medo natural é aquele medo protetivo, que você tem como se fosse um sensor de alerta, que você precisa ter cuidado. Só que aquele medo que te aprisiona, que te paralisa, esse medo não vem de Deus. Esse medo é do maligno. O medo que te paralisa, que não te deixa alcançar, o medo que não te deixa avançar, esse medo não é de Deus. Esse medo não é um medo natural. Não é aquele medo que é para te proteger. É um medo que é para te deixar em cativeiro. Esse medo não provém de Deus. Por isso que o apóstolo João, ele fala assim: quem não conhece o amor
fica no medo. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora como medo. Como que eu sei? Porque Deus me ama. No versículo 19 fala assim: nós amamos a Deus porque Ele me amou primeiro. O amor de Deus é o que faz eu alcançar lugares. Por quê? Porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. O inimigo não tem poder para te tocar, porque você é de Deus. Porque em Cristo nós já vencemos. A palavra do Senhor diz aqui, em Cristo nós já vencemos. Em Cristo nós já vencemos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, no versículo 4 do capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entende isso? Existem lugares que é nosso já conquistado através da nossa fé em Jesus. O inimigo sabe, Deus já sabe, os anjos já sabem, o inferno já sabe, mas muitos lugares que nós não acessamos é porque nós não sabemos. Lugares que o Senhor já nos deu, já está em nós, nós não acessamos porque nós não sabemos que é nosso. Porque o medo tem nos paralisado, o medo não tem deixado a gente avançar, porque as limitações que foi colocado em nós, pelo nosso contexto, pelos traumas que nós já tivemos, porque o inimigo sabia que era águia, então ele fala, não, se voar, eu já sei. Então eu preciso criar uma situação na mente, porque é na mente. É na mente que a gente fala assim, eu não sei fazer isso. Eu nunca vou aprender. Eu nunca vou ser capaz. É na nossa mente que está as cadeias. E é nesse lugar onde a gente está no cercadinho de galinheiro que o Senhor quer nos tirar. E muitas vezes não adianta falar. Não adianta falar. O Senhor precisa nos desafiar, nos levar nas alturas e nos jogar de lá, para que nós venhamos despertar aquilo que está em nós. Muitos estão na situação desconfortável hoje, porque Deus está mostrando para eles assim: eu sei que você é capaz. Desperta aquilo que eu dei a você. Sai desse lugar de intimidação. O diabo não pode te tocar, então ele te intimida para que você não caminhe. A palavra do Senhor está falando assim, aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Então, ele não toca, então ele te aprisiona. Ele não toca, então ele te trava. Ele não toca, então ele te engana. Por quê? Porque você não sabe quem é. E hoje o Senhor está falando aqui ao nosso coração. Você precisa ter uma consciência de quem você é. Quem eu sou vai definir para onde eu vou. Você é águia ou galinha? Porque a galinha vai ficar ciscando no terreiro, mas a águia não. A galinha vai ter um espaço limitado. A águia não, porque o céu não tem limite. Aquilo que Deus tem para nós é ilimitado, apesar da nossa circunstância. Minha circunstância hoje não define o propósito de Deus na minha vida. Minha atual situação de hoje, meus recursos de hoje, minha capacidade de entendimento hoje, nada me define. O que define é o que Deus tem para mim. Porque se eu entender o que Deus tem para mim, tudo isso aqui não passa de um cenário momentâneo. Deus muda tudo. Tudo pode mudar. Talvez eu esteja aqui hoje e o propósito de Deus para a minha vida talvez é ir até para outras nações. Talvez eu esteja aqui hoje e o propósito de Deus para a minha vida é alcançar pessoas que eu jamais poderia imaginar. Assim é você. Talvez você está aqui
poxa, mas o propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior. Eu gosto muito da história de José, porque José era o caçula de muitos irmãos. E ele estava ali e Deus falou para ele: meu propósito para a sua vida é muito grande. Mas José nem podia imaginar. Deus, Ele olha para pessoas improváveis, que não têm condições nenhuma, que carregam algo poderoso, mas que estão limitados na circunstância. A circunstância não define o propósito de Deus para nós. Não define. Talvez você está aí, mas Senhor, eu não tenho recurso. Senhor, a minha família não tem recurso. Deus, humanamente falando, eu jamais poderia viajar nem para outro estado. Quem dirá para outro país? Mas nada disso define. É que nem o pastor abriu o culto com aquela palavra dos pais. Não importa o que os seus pais fizeram, não define o seu destino. Você não é os seus pais. O que você vai gerar não depende do seu passado, não depende da sua genealogia, depende do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém. E Deus, Ele tem estabelecido um tempo para nós. Deus tem estabelecido um tempo para nós, filhos de Deus. Defina quem você é. E quando você sabe quem você é, você muda a sua atitude. Porque os filhos de Deus, eles têm uma postura diferente. Primeiro, eu sei que eu sou filho de Deus. Então, aqui no versículo 5, 6, que diz assim, ó: e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não havia pecado. Está falando de Jesus. E todo aquele que permanece no pecado, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o conhece. Se eu sei quem eu sou, eu ando no propósito. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Então, não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Eu sei quem eu sou. Então, quando eu sei quem eu sou, a minha postura condiz com quem eu sou. A partir do momento que você descobriu que não é galinha, que é águia, não tem razão para permanecer ciscando. Está entendendo? Amém. Deus, Ele está falando no nosso coração assim: quem é você? O que você faz define quem é você. A minha postura tem que condizer com quem eu sou. A minha postura precisa condizer com a minha identidade. Eu não posso agir de uma coisa e falar que eu sou outra. É isso que ele está falando. A nossa postura, ela tem que definir a nossa identidade também. E por isso que ele fala assim, ó: filhinhos, vocês são de Deus e já venceu. Deus já nos deu vitória. Jesus falou lá nos evangelhos: em mim, vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E o apóstolo João está falando assim: filhos, vocês são de Deus e já venceu. Olha isso. Você vai entrar numa corrida já vencedor. Você já é campeão. Você já entrou num cenário já vencedor. Você já está herdando o pódio. Deus está falando assim: você já venceu. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sabe, é você entrar num lugar e já ser um vencedor. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Porque Jesus venceu, então eu já estou assentado com Ele nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Eu já tenho um lugar garantido, porque eu descobri quem eu sou. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu já sei o meu lugar. Eu preciso andar em conformidade com quem eu sou. E ele fala assim, ó: maior é o que está em vocês do que está no mundo.
porque eles são do mundo, e por isso fala das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Amém? Deus, Ele está falando assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Entenda algo. O que é vencer o mundo? Não é vencer pessoas. Vencer o mundo é vencer o sistema do mundo. Porque o mundo taxa as nossas de derrotados. Você não vai conseguir. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Não estou falando só de área profissional, financeira. Eu estou falando das nossas, daquilo que nos define, da nossa identidade. Deus está levantando um exército dos seus filhos, aqueles que foram separados para um novo tempo. Mas se os filhos do Senhor não sabem quem é, não sabem onde vão. Deus já tem um lugar preparado para mim e para você, mas se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. E aqui ele está falando assim, ó, porque nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Amém? Amém. Porque você é de Deus. Porque você é de Deus. E se você é de Deus, você não está debaixo do sistema desse mundo. Esse mundo tem ideologias, esse mundo tem sentenças, mas aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Por isso eu preciso estar firmado no amor. Na minha identidade, eu preciso saber quem eu sou. E se eu sou filho de Deus, Ele me ama. E se Ele me ama, eu não preciso ter medo. Se eu sei que Deus me ama, eu não preciso ter medo. Eu não preciso estar aprisionado. Eu não preciso ficar num galinheiro. Eu posso alcançar os lugares que Ele me reservou. Eu posso acessar aquilo que Ele já me deu, porque eu já sou vencedor. Amém? Amém. A maior estratégia do inimigo hoje não é te matar, porque ele não pode. A maior estratégia do inimigo hoje é te intimidar. É intimidar, é travar. Ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Você sabia? Mas você pode. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Porque Ele fala lá, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Mas eu posso paralisar a obra de Deus na minha vida. Eu posso abortar os propósitos de Deus na minha vida quando eu não me movo, quando eu não acesso. É como se você e eu tivéssemos uma herança, algo que é nosso, já é nosso, mas eu não fui receber, e passei a vida inteira esperando receber, mas nunca me posicionei para, mas eu tenho medo, e se não for meu, eu vou. Você tem que ir. Acesse os lugares. É difícil entrar em lugares de obediência porque o medo vem. É como a palavra de Josué. Josué, desde antes de nascer, Deus já tinha estabelecido, porque o nome Josué significa aquele que liberta. O batismo, o nome foi dado pelo pai dele, era Oséias, mas ele não sabia que ele tinha nascido para ser um libertador. Ele não sabia que ele tinha nascido com esse propósito, mas quando ele se conectou com alguém que impulsionou ele, que foi Moisés, Deus conectou ele a Moisés. Moisés falou, você é Josué? Você nasceu para ser um libertador. Você é Josué. Amém? Amém. Assim como aquele biólogo falou, isso é uma águia. Olha, eu vou te provar que é uma águia. E o fazendeiro falou, não, que ele nunca vai voar. É isso que o inimigo coloca na nossa mente. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai vencer. Mas Deus hoje levanta uma voz dentro do seu espírito, através do Espírito Santo, que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de
e você nasceu para alcançar lugares altos, não temas, porque o maligno não te toca, mas ele não te paralisa também. O Senhor está falando: eu amo você. Confie no meu amor. Confie. Eu vou te jogar lá do alto, mas não é para te matar, é para impulsionar você. É para te fazer voar, para você alcançar lugares que você nunca podia imaginar. É isso que Deus está falando. Confie no amor de Deus. O amor de Deus nunca, jamais vai te levar a lugares que vai te fazer mal. Pelo contrário, o amor de Deus lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que não conhece o amor não conheceu o Senhor. Hoje Deus está falando ao nosso coração que só através do amor de Deus, eu conhecendo Ele. Como que eu conheço? Quando eu provo. Deus está falando no nosso coração: hoje você tem um acesso através de Jesus, porque é a prova da nossa fé. Através de Jesus você vai acessar lugares que o Senhor já te deu. Através desse amor você vai vencer o medo, a intimidação, porque o inimigo ele não pode te tocar. O inimigo não pode te tocar, e ele não pode paralisar aquele que sabe que é amado. Aquele que sabe que é amado. Hoje o Senhor está falando ao nosso coração: eu amo você. Vai, voe, alcance lugares altos, porque ainda que a circunstância seja contrária, eu estou com você, e você pode ir em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Só o Senhor pode, Pai, testificar ao nosso coração quem nós somos. E quem nós somos vai definir como nos comportamos. Então, Espírito Santo, eu te peço, testifica no nosso espírito, Senhor. Testifica o amor de Deus. Testifica, Senhor, a nossa identidade. Testifica-nos, Senhor, para que as áreas travadas, áreas de paralisia, áreas de medo, de insegurança, Senhor, sejam rompidas agora, Senhor. Todo esse cativeiro na mente, toda essa mentira que foi arquitetada pelo inimigo, Senhor, e não tem nos deixado ir, não tem nos deixado avançar, que seja agora, Senhor, desfeito em nome de Jesus. Pois o teu amor lança fora todo medo, o seu amor lança fora o medo. Nós somos amados por Ti, nós somos amados por Ti, nós estamos aqui por causa do seu amor, porque o Senhor nos amou. Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo e entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos amou quando nós éramos pecadores, Senhor. Quando ninguém dava nada, o Senhor nos amou. E esse amor nos constrange, Pai. Esse amor nos impulsiona, Senhor. Esse amor nos desafia, Senhor. E esse amor nos liberta. Então vem sobre nós, Pai. Que nessa noite o nosso espírito esteja confirmado. Nós somos amados por Ti. E nós amamos a Tua presença, porque é impossível não amar aquele que nos ama tanto. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra seja no seu coração. Que ela destrave você. Que você voe. Amém? Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus, aleluia.
você venha entender essa palavra essa noite. Que você não fique mais intimidado pelo medo, que você não fique preso naquele galinheirinho como uma galinha, como um franguinho, mas que você seja uma águia, que você venha voar, alcançar lugares altos nas alturas. Amém, amados? Que você foi escolhido, que você seja um filho, uma filha na presença do Senhor. Que você seja a resposta do Senhor onde você andar, onde você passar. Onde você colocar as plantas dos seus pés, você conquistará para o Senhor. Amém, amigo, amados? Feche seus olhos, coloque sua mão em forma de receber. Senhor, obrigado, Pai. Agradecemos a Ti mais uma vez por poder estar na Tua presença. Obrigado por essa palavra, Senhor. Nós podemos ter a oportunidade de estar cultuando a Ti mais uma vez, juntamente com os nossos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Pai. Que o Senhor possa levar cada um em paz para as suas casas e cada um possa ter uma semana abençoada, uma semana de resposta, de filho que vai alcançar os lugares altos nessa semana. Em nome de Jesus, Pai, nós nos pedimos nessa noite na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um diga amém. Amém, amados? Aplaude o Senhor. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Boa noite a todos, em nome de Jesus.